A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos gravar a aula de número 36. Vamos meditar em Provérbios, capítulo 20. O versículo 1 nos diz que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, nós vemos que beber vinho não é pecado. Porém, Provérbios, nesse capítulo 20, no verso 1, nos ensina que o vinho é zombador. Escarnecedor é o mesmo que zombador. O vinho é zombador porque ele aguarda que aquele que tem contato com ele abuse do seu uso. E o excesso no vinho pode servir como laço para a destruição, para a criação de uma dependência emocional e física desse vinho. E o laço que existe em se gostar de beber vinho é que tudo aquilo que se gosta de fazer, tudo aquilo que traz e libera prazer, existe um risco muito grande de o ser humano querer abusar daquilo que lhe dá prazer. É assim que acontece com as redes sociais. As pessoas começam a assistir um vídeo no TikTok e aquele vídeo tem uma duração de 30, 40 segundos. Alguns vídeos têm apenas 20, 25 segundos. E surge um vício de querer assistir o próximo vídeo e o próximo vídeo. E quando a pessoa olha, ela perdeu muito tempo da vida dela naquele vício. Em 5 anos, somando um gasto de tempo de 10 minutos, de 15 minutos, de 20 minutos espalhados ao longo do dia, a pessoa pode ter perdido um ano da sua vida girando a tela do seu telefone celular. Assim também acontece com o vinho. Um pouco de vinho aqui, um pouco de vinho ali, um pouco de alegria aqui, um pouco de alegria ali. E a pessoa fala, isso é muito bom. Então, de repente, a pessoa erra no vinho. É por essa razão que a recomendação é de que não se consuma o vinho. Trata-se de um posicionamento radical, mas é um posicionamento em que, se a pessoa nunca tem contato com o vinho, se a pessoa exclui o uso do vinho nas suas refeições e como um divertimento social, a pessoa jamais errará com relação ao vinho. Veja que o texto de Provérbios 20, no versículo 1, não diz que o vinho é pecado. Existe até uma palavra de Paulo quando escreveu para Timóteo, dizendo: bebe um pouco de vinho como remédio em razão do seu estômago. Mas no contexto em que Paulo fala, ele está falando a respeito de medicamento e não a respeito do uso recreativo do vinho. E esse versículo 1 fala que o vinho é escarnecedor. Vamos lembrar que quem escreveu Provérbios foi o rei Salomão. E esse rei experimentou de tudo o que existia na vida. E ele escreveu Provérbios para trazer sabedoria. Ele fala que ele experimentou a vida e dos ensinamentos que ele colheu da vida, ele escreveu Provérbios. E ele escreveu que o vinho é escarnecedor, é zombador, e a bebida forte é alvoroçadora. Se de um lado existe o vinho, que é uma bebida suave, que é zombadora, é justamente por isso que o vinho é escarnecedor, é zombador, porque trata-se de uma bebida suave que traz muito prazer quando você harmoniza com uma boa refeição. E é justamente essa a porta de entrada para a derrubada
de muitas pessoas. Muitas pessoas entram na dependência do álcool com base no vinho. Assim como muitas pessoas entram no mundo das drogas por meio da maconha. Se fala, é uma droga simples, é uma droga que é relaxante, não produz nada de grave. E muitas pessoas que se tornaram dependentes químicas dizem que entramos pela porta da dependência por meio da maconha. Começamos com a maconha e começamos a sentir um prazer e vimos nisso um lazer para a nossa vida, e quando olhei, já estava no crack, já estava na cocaína, já estava na heroína, e quando vi, já estava mergulhado na dependência. É por essa razão que os projetos de lei que falam sobre a liberação da maconha devem ser combatidos por aqueles que defendem o Evangelho, a palavra de Deus. Porque a liberação da maconha é a liberação da porta de entrada para a destruição de muitas vidas. A própria liberação do consumo de bebida alcoólica sem limite para quem está acima dos 18 anos já é motivo da dependência química de muitas pessoas. Talvez você conheça alguém que vive os finais de semana comprando muitas e muitas caixas e latinhas de cerveja, consumindo de maneira abusiva a cerveja. Essas pessoas não se dão conta, mas elas estão dependentes, porque elas estão deixando de ter uma vida produtiva para gastar os seus finais de semana bebendo, bebendo e bebendo. Então ele fala assim: a bebida forte é alvoroçadora. Se de um lado existe o vinho, que é uma bebida suave, de outro lado existem a vodka, existem o uísque, outras bebidas que são fortes. E essas bebidas, de acordo com o que Salomão fala aqui, são bebidas que são alvoroçadoras. Por quê? Elas mexem na capacidade mental, na capacidade de discernimento. Muitos homens, inclusive, para se prostituírem com as mulheres com quem querem manter intimidade, usam a bebida. A bebida para romper o centro de comando das pessoas, para que possam manter a intimidade com essas pessoas. E muitas mulheres que são desavisadas e outras que são tolas mesmo, porque se entregam para a bebida e para o adultério e para a prostituição de maneira deliberada, pela própria vontade, fazem uso da bebida forte. E o divertimento dessas pessoas que caminham nessa rota é beber o vinho e beber a bebida forte. Agora o texto fala que todo aquele que neles errar, que seja pelo vinho, seja pela bebida forte, nunca será sábio. Não há como se alcançar a sabedoria se entregando ao consumo do vinho e ao consumo da bebida forte. É por essa razão, por uma recomendação, por uma orientação da palavra de sabedoria que se extrai de Provérbios, no capítulo 20, no verso 1, que não se deve fazer uso do vinho. Existem muitos cristãos que fazem a aplicação desse texto dessa forma, de forma realmente radical, de não consumir vinho e não consumir nenhuma bebida alcoólica, justamente para se ter sempre o juízo no seu devido lugar, para buscar sempre conhecimento e sabedoria, para seguir com discernimento na tomada de todas as decisões da sua vida, preferindo usar os finais de semana, as folgas e os feriados e as férias para desenvolvimento de projetos que se relacionam com o reino de Deus. Verso 2 diz que, como o bramido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Quando você está diante de um governador, né, porque o rei é alguém que lidera, é alguém que é chefe, é alguém que é líder, é alguém que ocupa uma posição de governo sobre você.
Então, aquele que trabalha em uma empresa e contesta, critica a orientação e a direção dos seus superiores, está se colocando diante de um leão. Assim como o leão faminto mata a sua vítima, assim também aquele que não respeita a sua liderança, não respeita a orientação que recebe dos seus superiores, está provocando o pecado contra a sua própria alma. Provocar a ira daquele que é o seu líder, daquele que é o seu professor, para aqueles que estão em uma escola ou em uma faculdade, sem que você tenha um motivo claro que esse líder, que esse chefe, que esse rei, governador, naquele contexto tenha feito de fato alguma coisa errada e que você possa apresentar as razões de maneira muito clara do erro dele, é o mesmo que destruir a própria alma. Então, seja colaborativo com relação aos projetos que são apresentados pelos seus líderes. Seja colaborativo também para apresentar as suas críticas, que elas tenham base em fatos que possam trazer de fato mudança e o bem para toda a equipe. Verso 3: Honroso é para o homem o desviar-se de questões, mas todo tolo se entremete nelas. Então, é honroso, de acordo com Salomão, que quando você vê duas pessoas discutindo, quando você vê pessoas que estão se envolvendo em muitas questões que não vão trazer uma solução prática, que você não se entremeta nelas. Agora, o tolo sempre se envolve em enrascadas. O tolo é aquele que não percebe o laço, o perigo. Quando duas pessoas estão ali discutindo, ele vai ali, entra na discussão. Quando as pessoas estão conversando sobre tolices que não têm solução, o tolo entra ali e fica conversando sobre essas questões. Por exemplo, questões sobre política, quando as pessoas começam a falar se um candidato é uma boa pessoa ou não é, o que ele vai fazer ou não vai fazer, são questões que, na maioria das vezes, não levam a lugar nenhum, porque são questões que a longo prazo você não tem uma resposta. É diferente de você questionar uma lei. Se o Congresso, se a Assembleia Legislativa ou se a Câmara Municipal está discutindo uma lei que vai ser aprovada agora, na semana que vem, que está sendo debatida e que envolve uma questão em que você tem poder de decisão a respeito desse assunto, então sim é um assunto que você deve comentar e pode comentar. Mas se é algo que você não tem poder de decisão, que vai ser simplesmente imposto para todas as pessoas, então gastar o tempo entrando nessas questões vai gerar que resultado para você? É necessário analisar quando uma questão é debatida, o que ela vai trazer de benefício ou de vantagem em relação a entrar ou não nessa discussão. Verso 4. E muitas vezes, antes de ir para o 4, tem pessoas que entram em questões políticas, em questões de vida de artistas, de políticos, de escritores, mas na hora de defender o evangelho e de se posicionar em relação a temas como adultério, homossexualidade, divórcio, ficam quietos. Elas não entram nessas questões para defender a vida contra o aborto, contra a pena de morte, porque por mais que alguém tenha cometido um crime atroz, o Senhor é aquele que perdoa a todos, e se o Senhor, Jesus, quando morreu, trouxe o perdão de todos os pecados, quem somos nós para condenar alguém à morte? Então, essas questões são questões que estão relacionadas com a palavra e que muitos cristãos se desviam para não
participar desses debates, mas são tolos e se entremetem em questões de se o artista tal está ou não fazendo isso ou aquilo, que são questões que são tolas, não vão trazer edificação e resultado nenhum em relação à transformação das pessoas e à evolução, o crescimento da igreja. Verso 4: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na colheita e nada receberá. Então o preguiçoso, como sempre, encontra uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Se está frio, o que nós devemos fazer é encontrar as roupas apropriadas para nos acobertarmos, para continuar a lavrar a terra, para continuar a semear no nosso trabalho, a semear na busca pelas riquezas, para que nos tempos difíceis nós tenhamos aplicações e não venhamos a perecer. Existem pessoas que não querem fazer o dever de casa, de, por exemplo, guardar, viver com o mínimo possível e guardar os seus recursos e formar uma poupança, uma aplicação financeira. A poupança não é um bom investimento. Ela paga apenas 0,5% sobre aquilo que você investe e ela remunera apenas uma vez por mês. Mas aplicações como como o Tesouro Direto, a LCA, a LCI e o Tesouro Direto está disponível para qualquer pessoa. Você, se está ouvindo essa meditação e não sabe o que é Tesouro Direto, procure no Google depois. Como investir no Tesouro Direto? Procure assistir vídeos que falem sobre isso. O Tesouro Direto corresponde aos títulos da dívida pública. Como esses títulos são do governo federal, o governo federal garante o seu pagamento. Você empresta o dinheiro para o governo, deixa o governo usar esse dinheiro para os seus projetos e depois você recebe o juro, uma remuneração por essa aplicação financeira. Mas se eu colocar o meu dinheiro no Tesouro Direto, eu não vou ser roubado? Eu não vou ser enganado? Não será, porque essa responsabilidade do governo de pagar aqueles que são seus investidores sempre são honradas. Elas são cobertas com garantias. Então, você pode aplicar no Tesouro Direto e talvez você diga assim: mas eu ganho apenas um salário mínimo. Existem aplicações no Tesouro Direto que você pode fazer a partir de R$ 10, R$ 15. E mesmo que você não possa começar a aplicar no Tesouro Direto, então aplique na poupança, mas tenha o hábito de todo o tempo investir o seu dinheiro para que você tenha uma poupança para o período do inverno. O inverno, aquele período em que surge uma situação imprevista. Faça uma programação para que você sempre faça a sua economia. Se você não sabe como começar a fazer isso, pegue 20% de quanto você ganha e diga: esse dinheiro não existe, e coloque no Tesouro Direto, que é um investimento melhor, ou então coloque na poupança se você ainda tem medo disso e vai estudando como que funciona o Tesouro Direto. Não seja preguiçoso, estude sobre reserva de emergência. Reserva de emergência é guardar um dinheiro que equivale a 3 meses ou a 6 meses do que você ganha, para que, se houver uma situação de imprevisto, você tenha recurso. Assim acontece com a formiga. Durante o período do verão, ou seja, durante o período em que ela está bem, ela coleta e reúne todo o alimento para que no período do inverno ela receba fartura. Então, o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, quer dizer, o preguiçoso sempre vai encontrar uma desculpa. Ou ele vai dizer, tem outros versículos em Provérbios que dizem assim: o preguiçoso diz
que lá fora existe um leão. O preguiçoso não leva a mão à sua boca. Ou seja, o preguiçoso ele não faz o que precisa ser feito para alcançar os seus resultados. Seja uma pessoa consciente em relação a ter uma reserva de emergência, a guardar dinheiro para que você tenha recursos no momento em que você precisar. Mas entenda que esse dinheiro que você guarda não pode ser emprestado para ninguém. Lá em Provérbios, no capítulo 6, a palavra fala: não seja fiador de ninguém. Ou seja, não seja uma pessoa que avaliza o outro, porque os compromissos do outro são do outro. Você precisa aprender a dizer não quando as pessoas querem arrancar aquilo que você está cuidando. Você está guardando dinheiro para que você atenda às tuas necessidades e às necessidades da tua família. As outras pessoas, quando souberem que você tem uma poupança, que você é um poupador, vão dizer: vamos nele, vamos pegar o dinheiro dele, vamos pedir emprestado para ele. Nunca empreste dinheiro. Se um dia alguém lhe pedir dinheiro, faça o seguinte: veja se você está disposto a dar o dinheiro. E se você não pode dar aquele dinheiro, simplesmente diga: eu não empresto dinheiro. Se você quiser fazer com que a pessoa saia de perto de você, pegue uma nota de R$ 5, dê na mão da pessoa e diga: eu te dou esses R$ 5. Agora você começa a pedir para várias pessoas até totalizar esse dinheiro que você precisa, ok? Quando você entrega os R$ 5 e diz: eu estou te dando os R$ 5, agora faça o trabalho de ir pedindo para outras pessoas, você já afasta aquela pessoa de perto de você. Mas o melhor é você dizer: eu não faço empréstimo de dinheiro. Se você precisa desse recurso, então procure um trabalho. Eu recomendo que você procure uma porta aberta. A não ser que a pessoa esteja realmente passando fome, necessidade, então, e você tenha condições de dar um alimento para essa pessoa, não faça empréstimo de maneira nenhuma. Existe uma frase de um escritor que diz que emprestar dinheiro é perder não só o dinheiro emprestado, como também o amigo. Porque quando você faz o empréstimo do dinheiro, automaticamente você perde o amigo. Emprestar o dinheiro é uma tolice. Nunca realize empréstimo. Nunca faça isso. Cuide da sua vida. Não seja preguiçoso para que você não caia na mendicância, para que você não caia em ser um mendigo. Verso 5 fala assim: como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o tirará para fora. Muitas vezes, o que esse texto está dizendo é que quando você recebe um conselho muito bom, esse conselho entra no seu coração, revelando que ele realmente vai fazer a diferença na sua vida. Uma pessoa que está pensando em se divorciar, quando recebe o conselho de um pastor para que ele entenda a sua esposa, para que ele consiga ser mais amoroso, mais gentil, mais capaz de entender, de ouvir as necessidades da sua mulher, ele vai receber aquele conselho meditando, pensando, reconhecendo que muitas vezes ele não tem ouvido a sua esposa. Porém, o homem de inteligência o tirará para fora. Em outras palavras, o homem de inteligência não fica apenas com o conselho, ele faz algo mais, ele aplica o conselho. De nada adianta o homem receber o conselho do pastor que disse: o que está faltando é você ser mais paciente, é você ouvir mais a sua esposa. E aí o homem olha, escuta o conselho e fala:
verdade, o pastor tem razão, realmente eu tenho falhado nisso. Mas no dia seguinte, ele continua não ouvindo, continua impaciente. Então o conselho entrou como águas profundas, mas não produziu nenhum resultado. O homem que é inteligente, ele começa no dia seguinte a dizer para a esposa: Eu vou ouvir mais você. Ele tira o conselho para fora. Ele faz aquilo que ele recebeu de conselho. Ele pratica aquilo, de tal maneira que ele colhe o resultado do conselho. Não fica apenas pensativo e admirado com a profundidade do conselho. Muitas pessoas ficam admiradas. Nossa, aquele pastor, aquela pessoa é muito sábia. Ele falou isso para mim. E fica com a profundidade do conselho, mas não pratica. Aquela pessoa me disse para largar a bebida e a bebida tem me afundado. Veja que ele disse sobre todas as consequências nos meus rins, no meu pulmão, na minha saúde. E eu estava pensando no que ele me falou. Realmente é muito profundo, mas eu vou continuar bebendo. Então aquele que continua, ele recebeu o conselho, mas ele não é um homem de inteligência, porque o homem de inteligência tirará para fora, ou seja, aplicará o conselho. Verso 6: Cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? O versículo 6 está dizendo assim: Todo mundo fala a respeito de si mesmo que é bondoso, mas sendo verdadeiros, analisando bem, quem é realmente fiel? Quem encontra um homem que realmente seja fiel? Versículo 7: O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. O justo é aquele que pratica a justiça, e a justiça consiste em ser honesto, leal, verdadeiro. Consiste em ser alguém que teme a Deus e que respeita os mandamentos de Deus. Alguém que cumpre os seus contratos, que honra a sua família. Então o justo, ele anda na sua sinceridade. Sinceridade significa a qualidade de ser sincero. E a qualidade de ser sincero é a qualidade de ser uma pessoa que não usa máscara. Sincero vem de sem cera. Antigamente e também hoje usa-se cera para esconder as trincas dos vasos. Então, o sincero é aquele que não coloca cera, é aquele que, quando tem uma trinca nos seus relacionamentos, ele conversa com as pessoas e resolve aquelas situações de forma transparente. Ele não mascara a situação para ser falso. Ele procura sempre corrigir todas as situações da sua vida com honestidade, com transparência. Então, o texto fala aqui que o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados significa felizes. Felizes serão os seus filhos depois dele. O que o texto quer dizer é que quando alguém é sincero, quando alguém é transparente, ele vai respeitar a sua esposa, ele vai respeitar os seus filhos, ele vai honrar todos os contratos que ele fizer. Então, felizes serão os filhos dele, os filhos que são depois dele. Se você é filho de alguém que é justo, de alguém que sempre pagou todas as contas, sempre foi honesto, sempre respeitou a sua mãe, sempre respeitou você como filho dele, o que você tem? Felicidade. É exatamente isso que o texto fala. O justo anda na sua sinceridade, o justo anda no caminho correto. Felizes serão os seus filhos depois dele. Serão, né? Portanto, o conselho aqui é: se você for justo, se você quer que os seus filhos sejam pessoas felizes, se você quer que a sua família tenha pessoas alegres, felizes e que vão bem, então você será justo. Você andará na sinceridade, será honesto nos contratos, para que os seus filhos nunca passem a vergonha de alguém apontar o dedo e dizer: você é filho daquele ladrão, você é filho daquele sujeito que faz as coisas erradas, você é filho daquele beberrão, daquele bêbado.
Então, ande na sua sinceridade, fuja do consumo do álcool, fuja da prostituição e do adultério, sendo fiel no seu casamento, fuja de toda a desonestidade, cumpra os seus contratos, honre os seus compromissos, para que os seus filhos possam ser pessoas felizes, sabendo que estão em paz. Versículo 8: assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Esse versículo significa que quando o rei, aquele que é responsável pelo julgamento de uma situação, se assenta no seu trono, apenas com os seus olhos ele dissipa todo o mal. Significa que uma simples palavra dele resolve, decide a situação. Então, se você trabalha para alguém, o rei aqui significa alguém que lidera, não significa só rei. Se você trabalha numa empresa, você tem o seu encarregado, você tem o seu superior, ele é o rei naquele contexto, naquela situação. Se você é o pai de uma família, você é o rei dentro dessa família porque é você que toma as decisões dentro dessa casa. Se você é a mãe dessa família e você cuida das pessoas que são da sua família, você está ocupando a posição do rei nessa família, nesse contexto em que você está. Rei é todo aquele que governa alguma situação. O texto está dizendo que, assentando-se o rei no trono do juízo, ou seja, quando a pessoa que governa assume a posição de ter que decidir alguma coisa, com os seus olhos dissipa todo o mal. Ou seja, com a sua palavra, vai ser assim que nós vamos fazer. Com a sua palavra, com os seus olhos, o texto está falando, os nossos olhos, quando olham para uma coisa, é muito rápido de nós movimentarmos os nossos olhos para algo que está no nosso lado direito, no nosso lado esquerdo, que está acima ou abaixo de nós. Um simples movimento dos nossos olhos é suficiente para que nós possamos ter o campo de visão completo daquilo que está à nossa volta. Então, o que o texto quer dizer é, quando a pessoa se assenta na posição de decidir, com uma palavra, de maneira muito rápida, você dissipa o mal. Você vê que o seu filho está indo para colocar o dedo na tomada, que ele vai tomar um choque. Com os seus olhos fala, não faz isso. E você se movimenta e já tira o filho daquela situação de mal. O versículo 8 está dizendo que quando, para prestar atenção em relação ao que você faz nas posições em que você está sendo liderado por alguém. Porque se você fizer alguma coisa errada, essa pessoa que lidera você, apenas com uma palavra, ela decide sobre o mal que você está pensando em fazer. Você trabalha numa empresa, você está pensando em fazer alguma coisa errado. Não faça, porque se você fizer e aquele que é o seu líder se assentar no trono do juízo, se assentar para decidir o que fazer com você, será com um piscar de olhos que ela abrirá a sua comunicação de demissão. É isso que o texto está dizendo, que vigie com aquilo que você faz, porque aquele que governa, aquele que é rei, quando ele se assenta no trono, quando ele toma a posição de fazer aquilo que ele tem poder de fazer, ele faz muito rápido. Apenas com o mover dos olhos ele dissipa o mal que você faz. Não faça o mal. Não faça o que é incorreto, porque aquele que lidera muito facilmente e muito rapidamente pode aplicar-lhe o castigo. Verso 9: quem poderá dizer: purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? O texto diz: ninguém é perfeito. Quem é que pode dizer que é limpo e absolutamente perfeito? Ninguém pode dizer isso. Lá em 1 João, no capítulo 1, está escrito que se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e faz de Jesus um mentiroso. E todos nós
pecamos. No Evangelho de João, Jesus disse, lá no capítulo 3, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, só crendo em Jesus que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. E foi por isso que ele veio, para tomar o nosso lugar e se fazer pecado em nosso lugar. E aquele que aceita Jesus recebe o perdão pelo sacrifício de Jesus e alcança acesso a Deus. Verso 10. Duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como outra. Então o versículo 10 nos fala sobre os pesos e as medidas. Nunca seja injusto de julgar duas pessoas com critérios diferentes. Se você está julgando duas pessoas analisando a competência técnica, use o mesmo argumento, o mesmo fundamento, o mesmo peso, a mesma medida com a outra pessoa. Seja justo nos seus julgamentos, nos seus pesos e nas suas medidas, porque fazer diferente é abominável ao Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 11, no versículo 1, está escrito que balança enganosa é a abominação do Senhor. E esse versículo, esse capítulo 20, no versículo 10, ele vai na mesma linha da balança e dos pesos diferentes. Não seja injusto no seu julgamento. Se você está buscando alguma coisa, está considerando algumas variáveis e alguns critérios de julgamento, seja justo. Use os mesmos critérios de julgamento de forma igual em relação a todos, para que você não faça injustiça com relação a ninguém. Essa é a meditação da aula de número 36. Então vamos parar aqui no versículo 10, porque nós estamos com 37 minutos de gravação e nas próximas aulas vamos continuar meditando em Provérbios, capítulo 20. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente se você percebeu alguma coisa que foi comentada aqui no vídeo que lhe chamou a atenção. E se você deseja estudos de outros livros da Bíblia, comente para que nós possamos iniciar essas meditações na palavra. Deus abençoe a todos. Amém, amém.